Alô, amigos do Canal 10, estamos iniciando mais um programa Atual Saúde, aqui na Atual TV. Hoje vamos conversar com o Dr. André Beregaray, neurocirurgião aqui de Pato Branco, ele que participa aqui do programa, sempre trazendo temas aqui para esclarecimento dos nossos telespectadores. O tema de hoje será doenças neurológicas em idosos. Doutor André, bem-vindo ao programa. Obrigado mais uma vez pela participação. Mais uma vez estamos aqui para discutir esses temas, não é? Sim. Então nós vamos a um breve intervalo comercial, como o nosso programa faz sempre, e já voltamos com o Dr. André Beregaray. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna, Avenida Brasil 450, Edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Dr. André Beregaray, neurocirurgião, neurologia clínica e neurocirurgia, tratamentos de patologia do crânio e coluna, tratamentos de doenças neurológicas, cefaleias, epilepsia, AVC, tumores de crânio e coluna. Dr. André Beregaray, consultório na Rua Dr. Silvio Vidal 175, quarto andar, fone 3025-1996. Muito bem, estamos de volta com o programa Atual Saúde, como falamos antes do intervalo. Hoje o Dr. André Beregaray está conosco aqui na Atual TV no Canal 10. Dr. André, hoje vamos falar então de doenças neurológicas em idosos. Claro que doenças neurológicas se acometem mais em idosos. E eu já começo lhe perguntando quais as doenças neurológicas, então, mais comuns nos pacientes idosos. Então, esse é um tema muito importante, né? Um tema relevante, por quê? Porque a sociedade, né, está envelhecendo cada vez mais, né? A proporção de idosos na sociedade, ela tem aumentado, né? Com o avanço da medicina, né? É salutar, né? As pessoas têm vivido mais, mas, né? E isso traz algumas doenças que antigamente não eram tão comuns, tão prevalentes. São doenças crônicas, digamos assim, da terceira idade, né? Dos idosos, as doenças neurológicas, né? Que a gente está conversando. Claro que as doenças neurológicas mais comuns nessa faixa etária são os quadros de demência, né, os quadros de perda da capacidade intelectual, onde se destaca, né, a doença de Alzheimer, principalmente, né, alguns quadros de doença de Parkinson, né, que a gente vai comentar mais a seguir, e claro, e as doenças relacionadas assim a problemas circulatórios, sistêmicos, como os derrames, o AVC, né, essas são doenças mais agudas, que acometem principalmente essa faixa etária. Mas as doenças crônicas, né, aquelas que incidem com o passar dos anos, as mais comuns seriam essas mesmo, né? Essas duas são as principais, né? As demências, né? A doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. E é como foi colocado, então, sobretudo com a idade, né? São doenças praticamente de idosos, né? Sim, exatamente. São aquelas doenças assim que, diferentemente, por exemplo, de uma hipertensão ou de uma diabetes, que geralmente acometem indivíduos
com idade, né, menos idade, exatamente, né, em torno dos seus 40, 50 anos, enfim. As doenças neurológicas, essas específicas da terceira idade, claro, elas vão acometer indivíduos a partir dos seus 70, 75 anos, em geral, né? Claro que existem exceções. Existem exceções, isso que eu queria lhe perguntar. Exatamente. Hoje nós estamos falando neurológicas em idosos. Sim. Mas não quer dizer que uma pessoa mais jovem... Não é exclusivo dos idosos, né? A gente né, sempre, via de regra, diz que essas doenças, elas têm, digamos assim, uma prevalência maior na terceira idade, nos idosos, a partir, como a gente comentou, dos seus 65, 70 anos, enfim. Mas em alguns casos pode acometer indivíduos de uma forma mais precoce, sem dúvida. O que os familiares devem observar, então, nesses pacientes? Então, essas doenças que a gente vai conversar, né, são doenças assim que geralmente se manifestam com alterações da personalidade da pessoa, né? Estou falando especificamente dos quadros de demência, né? Então, assim, geralmente a própria pessoa, o paciente, ele não vai notar muitas vezes essas mudanças, ele não tem essa autocrítica, né, para perceber doente, que está mudando, que as coisas estão mudando, né? Mas os familiares, os cuidadores podem notar aquela mudança de personalidade, ou um grau maior de esquecimento das coisas, ou uma mudança mesmo no jeito da pessoa se comportar, do jeito de se vestir, né, ou algum grau eventualmente de sintomas depressivos ou de agitação mesmo. Então são sintomas que devem ser observados pelos cuidadores, né, para que se possa prontamente ser avaliados por um neurologista, enfim, para que possa se estabelecer se há algum, né, indício de uma doença neurológica ou não, né? Ou não. Já que você falou de esquecimento, é normal a pessoa idosa esquecer um pouco mais das coisas ou não? Eu diria assim que, claro, que isso é uma coisa que tem que cuidar bem, assim, algum grau, claro, de esquecimento com o passar dos anos é esperado. Né, é esperado. O cérebro, eu sempre digo também para os familiares e para os pacientes, o cérebro vai envelhecendo junto com a pessoa, né? Se o músculo vai ficando mais fraco com o passar dos anos, o cérebro, digamos assim, vai perdendo um pouco também a sua capacidade, né? Então, algum grau, né, a pessoa não vai ter aquela memória e como tinha quando era mais jovem, né? Mas isso é até um certo grau, um grau leve. De um determinado grau para frente, e não só a memória, alguns outros sinais que a gente vai ver mais a seguir, tem que ser, né, ligado ao alerta para ver se essa pessoa não está desenvolvendo um quadro demencial, né? Sim. E quais são os sinais e os sintomas do paciente com a doença do Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer, especificamente, quando a gente fala, é um quadro de demência. O que é isso, né? A demência é a perda cognitiva da pessoa, ou seja, a perda da capacidade de percepção das coisas, né? Principalmente da memória, né? A gente fala muito da memória e reforça isso, né? É aquela pessoa que, e as pessoas devem estar familiarizadas com isso, o idoso que daqui a um pouco ele lembra muito as coisas do passado, até da infância, por exemplo, e para a memória recente ele perde muito. Por exemplo, ele não sabe, ele não tem ideia do que ele almoçou no mesmo dia, ou não lembra que foi na casa de um filho ontem, né? Certo. Então essa perda... Mas em contrapartida, as lembranças lá da infância, geralmente é assim que se comporta, né? A memória recente ela é afetada primeiro. Então é um primeiro sinal que a gente tem que observar. Memória do passado preservada de uma forma mais global, e essa memória recente mais prejudicada. Mas não só a memória, né? A memória é um dos sinais, mas a alteração comportamental, aquele idoso que daqui a pouco não se comporta mais na sociedade como digamos assim, deveria ser. Ou ele tem, né, ou ele se veste de uma forma inadequada, né? Pode até colocar um sapato de cada tipo, não se dá conta, ou cores extravagantes que não combinam e que ele antigamente não fazia. Ou, claro, uma dificuldade, por exemplo, de encontrar as palavras, dificuldade de verbalizar, né? Isso é muito comum. Ele não consegue encontrar, muitas vezes, durante uma conversa, algumas palavras, algumas situações que normalmente ele tinha preservado, né? A capacidade de conversação e de entendimento das situações, ela fica muito prejudicada, né? Certo.
E qual seria o objetivo ou o tratamento nesses pacientes, né, já com o sintoma do Alzheimer? Certo. A doença de Alzheimer, né, como qualquer outra demência, é um quadro muito dramático, assim, para o paciente e para as famílias. Não, com certeza. Na verdade, a família vai vendo, né, aquele seu familiar se deteriorando com o passar dos anos, nessa capacidade de se autocuidar, capacidade de higiene, né, de limpeza. Volta a ser uma criança, né? Exatamente, fica dependente dos familiares. Então, assim, o objetivo principal, na verdade, é dar uma melhor qualidade de vida, né, para esse idoso, né? O tratamento medicamentoso em si, para a doença de Alzheimer não tem cura, né? Não é uma doença que tenha cura, né? Ela é progressiva, mesmo com o degenerativa, é degenerativa, é uma doença degenerativa, ela vai progredindo com o passar dos anos, mas o objetivo do tratamento é o quê? É retardar o progresso dessa doença, né? Digamos assim, aquilo que iria evoluir em poucos anos, a gente consegue estender mais e com uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, para esse idoso, e para as pessoas, para os familiares, para os cuidadores também. Isso é feito, né? Com medicamentos, doutor? Com medicamento, algumas vezes com terapia, né? Com psicoterapia, eventualmente com fonoaudióloga, né? com todo um arsenal, com fisioterapia, que possam, né, dar uma qualidade maior de assistência para esse paciente. Mas em termos de tratamento medicamentoso, como eu havia comentado, né, o objetivo é retardar a progressão da doença e em alguns casos específicos, né, tratar alguns sintomas que podem ser desenvolvidos, tipo algumas alucinações podem acontecer, o idoso começa a ter alucinações, ver coisa onde não tem, escutar algum som, alguma coisa que não existe. Isso são algumas alucinações que podem estar relacionadas a um quadro demencial. Então isso a gente pode tratar também com medicamento, né? Entre outras... Não existe cirurgia ainda? Não, para quadros demenciais e degenerativos não há nenhum tipo de tratamento cirúrgico, pelo menos até o momento. E eles se desenvolvem em cada indivíduo diferente ou ele tem um grau específico, vai da mesma forma? Falando da doença de Alzheimer especificamente, ela tem alguns graus, né? Desde um grau mais leve, um grau moderado... Ele pode parar por ali ou ele vai sempre evoluindo? Via de regra, ele vai evoluindo, né? Começa num grau mais leve e a pessoa vai evoluindo até um grau mais de incapacidade total, né? Onde a pessoa fica restrita à cama, restrita ao leito, né? Chega à totalidade. Exatamente, a necessidade completa do auxílio dos familiares 24 horas por dia. Não é todos os casos, evidentemente, que evoluem para esse quadro mais grave, mais crítico da doença. Mas geralmente essa é a história natural da doença. Começa com um grau mais leve e vai evoluindo, né? Porque a doença de Alzheimer, o que acontece? É uma perda neuronal. Digamos assim, existe uma atrofia no cérebro, né, progressiva, né? É uma doença com substrato genético, né? Então, algumas pessoas que têm aquele gene específico, alguns genes, né, que estão envolvidos no desenvolvimento dessa doença, acabam ocorrendo e ela é progressiva, né? Então, sempre vai estar atuando, né, digamos assim, essa destruição dos neurônios nessas pessoas, nesses idosos, e eventualmente até uma situação mais grave, né, como a gente havia comentado, que a pessoa fica totalmente incapacitada, acamada, restrita ao leito, necessitando, né, dos cuidados dos familiares o tempo todo, né? Agora, doutor André, eu sei que vocês são bem informados nesse quesito. Como é que estão as pesquisas, a evolução mundo afora com relação ao Alzheimer? É uma área de muita atuação da ciência, né? De muito interesse da indústria. Porque é muito sofrido. É muito interesse da indústria farmacêutica também, de investigar cada vez mais para poder, né, com o aumento da população idosa proporcionalmente, essa situação vai aparecer cada vez mais, né? Então existem estudos em andamento que tentam, né, retardar o progresso da doença,
Agora, busca da cura, digamos assim, é muito difícil, muito complicado, porque são vários fatores envolvidos na doença, né? Então, esse passo ainda está longe, assim, de acontecer. Está né? longe ainda. Sim. E em termos de porcentagem, vocês têm um número de qual o número da idosos? população de idosos atingidos? Isso é um pouco relativo entre o que a gente vê aí na literatura, mas eu diria assim que a prevalência da doença de Alzheimer entre idosos, eu diria que em torno de uns 10%, 5%, 10% de prevalência, né? Mas grande, né? É grande. Se a gente for pensar, a cada 10 idosos que a gente conhece, um vai ter doença de Alzheimer. Nossa. Né? E mais em mulher, em homens, ou não tem também uma regra? A gente, assim, existe uma certa prevalência pelo sexo feminino, assim. A gente tem, costuma ver um pouco, mas é uma coisa, digamos assim, mais de observação mesmo, né? Os estudos não dizem, no sexo feminino é maior. Mas no consultório, via de regra, a gente vê... Observa-se. Talvez até porque o sexo feminino viva mais, os anos de vida das mulheres geralmente é maior. É maior do que homens, do que o sexo masculino, que geralmente desenvolve algumas outras doenças que abreviam, né? Outra coisa também que, como não quer dizer nada, é a vida da pessoa, né? Se ele era um trabalhador braçal, ou era um intelecto, isso não tem nada a ver. Não, o estilo de vida da pessoa está muito relacionado com o desenvolvimento de algumas doenças neurológicas da terceira idade, sem dúvida, né? Claro que assim, a vida saudável, né, da pessoa ao longo dos anos vai determinar o desenvolvimento de várias doenças. E a doença de Alzheimer é uma das que está implicada nisso. Sem dúvida, né? Algum exemplo, assim, uma vida regrada, saudável? Exatamente, né? Lá na frente. Por exemplo, tabagismo, hipertensão, álcool, né? Essas situações, né, do dia a dia podem desenvolver algumas doenças e podem estar implicadas também no desenvolvimento de um quadro demencial. Não especificamente a doença de Alzheimer, mas alguns outros quadros demenciais. Mas a probabilidade é maior. Tipo a demência vascular, que a gente chama, que é uma demência que se comporta parecida com a doença de Alzheimer, mas está mais relacionada a áreas de múltiplos infartos no cérebro, de múltiplas isquemias. E isso claramente está relacionado ao estilo de vida da pessoa. A pessoa que é hipertensa, diabética, tem o colesterol alterado, é tabagista, ao longo dos anos ela vai desenvolvendo alguns sinais de micro isquemias cerebrais, e o cérebro vai sofrendo, né, paulatinamente uma degeneração. E é um tipo de demência também, não é especificamente a doença de Alzheimer, mas é um outro quadro demencial que na terceira idade, nos idosos, como é progressiva, vai também aparecer os sintomas mais evidentes nessa terceira idade, né? É como a gente sempre fala aqui no nosso programa no Atual Saúde, né, doutor? Tentar o máximo possível ter uma vida saudável e regrada, né? Sem dúvida. Né? Para ter um envelhecimento com maior qualidade de vida, pelo menos. Com certeza. Bom, falamos do Alzheimer nesse primeiro bloco, nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos também falando dessa outra doença em idosos especificamente, que é o mal de Parkinson. Então, após o intervalo, vamos para este outro tema aqui no Atual Saúde. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740.
Doutor Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Doutor Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Dr. André Beregaray, neurocirurgião, neurologia clínica e neurocirurgia, tratamentos de patologia do crânio e coluna, tratamentos de doenças neurológicas, cefaleias, epilepsia, AVC, tumores de crânio e coluna. Dr. André Beregaray, consultório na Rua Dr. Silvio Vidal, 175, quarto andar. Fone 3025-1996. Estamos de volta com o programa Atual Saúde, aqui no canal 10 da Televigo, nossa Atual TV, e agora nós estamos também retransmitindo imagens, som, claro, da TV Evangelizar, Padre Reginaldo Manzotti, de Curitiba, que é o nosso novo parceiro aqui do canal 10, uma ótima programação para você também. E o nosso Atual Saúde aqui, vários horários, vários doutores, vem nos esclarecer alguns pontos da medicina aqui através da televisão e da internet, redes sociais também, onde o nosso programa é postado. Você pode também participar, mandar a sua pergunta, que na medida do possível os doutores que fazem parte do programa estarão respondendo. Nosso endereço eletrônico está na tela aqui do canal 10. Doutor André, agora falamos do do Alzheimer, agora vamos falar do Parkinson. Como é que se manifesta essa doença também que é temida, né? Sem dúvida. Pessoas. Então, a doença de Parkinson também é uma doença tipicamente, digamos assim, dos idosos. Existem alguns casos, claro, são as exceções que é a doença de Parkinson em jovens, que podem acometer jovens a partir dos 40 anos e tal, mas o foco principal a gente falar é da doença de Parkinson nos idosos, que é a maior prevalência, né? A doença de Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa, progressiva também, que acomete, né, o sistema nervoso central por uma deficiência de alguns neurotransmissores e acabam o quê? Levando a pessoa para aquele quadro clássico que as pessoas já devem ter visto, aquele quadro do tremor, né? A pessoa que não tinha tremor começa a desenvolver. Aquele tremor é sempre nas mãos? Não necessariamente, né? E uma coisa que é bom a gente já frisar, não são todos os tremores que é a doença de Parkinson. Isso é um certo mito. As pessoas muitas vezes vão no consultório nos procurar com algum tremor, achando que pode ser doença de Parkinson. Não, a maioria das vezes não é. Principalmente em pessoas mais jovens. Existem características do tremor do Parkinson e de outros tipos de tremor que o neurologista tem capacidade de ver, definir, né? Porque o diagnóstico ele é clínico, ele é pelos sintomas, né? Não existem exames específicos que demonstrem a doença de Parkinson com um grau de fidelidade alto, assim. Então, assim, retomando, o tremor é um sintoma importante, aquela pessoa que não tinha tremor, começa a ter tremor ou num braço e numa perna, ou num braço e passa para o outro braço, isso pode acontecer. Tremor é um sintoma importante. Outro sintoma é a que a gente chama de bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, né? Por exemplo, o caminhar, a pessoa caminhava de uma certa forma, começa a caminhar com passos mais curtos, mais lentos, né? Ou ter movimentos mais lentos para pegar os objetos, né? Enfim. Mas não é Parkinson. Oi? Não é Parkinson. Não, esse é um dos sintomas da doença de Parkinson. Já é o sintoma. Então, o tremor, caminhar mais lento, a lentificação dos movimentos, né? E a outro sintoma importante é a rigidez. A pessoa não tem mais aquela mobilidade como a gente costuma ter dos braços. Fica mais rígido, mais duro, digamos assim, mais endurecido para as pessoas entenderem, né? Para fazer os movimentos. Esses seriam os três, digamos assim, três principais sintomas que as pessoas têm que se atentar com relação ao desenvolvimento da doença de Parkinson. Existem outros, mas são mais específicos e na verdade, isso... Menos frequentes, e o neurologista tem capacidade de avaliar. Mas as pessoas, os cuidadores, as pessoas que... Ou mesmo o paciente, porque assim, diferentemente da doença de Alzheimer, que a pessoa perde a capacidade cognitiva de entendimento das coisas,
A doença de Parkinson, via de regra, a pessoa está absolutamente lúcida. Lúcida, tranquila. Exatamente, ela entende o que está acontecendo, ela sabe, e ela mesma nota, né? Eu não tinha isso, mas agora eu tenho tremor, agora eu estou mais lento para caminhar, estou mais duro, estou mais rígido. E geralmente a pessoa mesmo procura o atendimento médico, ou mesmo os familiares, né? O atendimento com o neurologista para definir bem o diagnóstico, né? Uma vez instalada, é como o Alzheimer, não tem como regredir? A doença de Parkinson, digamos assim, ela tem um tratamento, digamos assim, mais específico para cada um dos sintomas, né? Com uma resposta, eu diria, dependendo de cada caso, dependendo da situação, mas uma resposta melhor. Melhor do que o Alzheimer. O tratamento medicamentoso para o Parkinson, existem várias opções de remédios que a gente pode usar, dependendo do sintoma. O sintoma principal é tremor, a gente pensa numa determinada medicação. Ou se é rigidez, pode pensar numa outra. A medicação ele alivia, pelo menos? Ele melhora, dependendo também do grau do Parkinson, claro, que existem diferentes graus, tem um Parkinson mais leve, digamos assim, até a doença de Parkinson mais grave e refratária ao tratamento clínico, medicamentoso. Mas, via de regra, a medicação, as medicações aliviam muito os sintomas do paciente e promove uma melhora na qualidade de vida acentuada dessas pessoas, né? Falando em tratamento também, existe alguma alternativa cirúrgica para a doença de Parkinson? Sim, na verdade o tratamento cirúrgico para a doença de Parkinson ainda é uma situação em evolução, uma coisa mais recente, mais moderna, né? Mas existem algumas opções, claro que no nosso meio aqui falando, na nossa região aqui ainda não há disponível ainda isso, né? Não chegou. Isso são situações para os centros maiores, né? Para as capitais ou para grandes centros, em hospitais ou clínicas, né? Direcionadas a esse tratamento, porque envolve uma alta tecnologia, digamos assim. E o tratamento mais corriqueiro que a gente sabe que existe cirúrgico para a doença de Parkinson é a introdução de como se fosse um marca-passo. Marca-passo cerebral, exatamente. Né? Que é o estimulador cerebral profundo, que a gente chama, né? Que nada mais é do que um marca-passo. É introduzido, né, dentro do cérebro, né, ou de um lado ou dos dois lados, dependendo da situação. E a pessoa fica com um gerador embaixo da pele, do tecido subcutâneo, e aquilo ali vai, né, diminuindo, vai aumentando, vai dando estímulos para o cérebro para reproduzir aquilo que estava faltando. Está faltando para diminuir para diminuir o tremor, a rigidez. E tem sido os relatos que a gente, né, vê na literatura, enfim, tem sido uma ótima opção. Uma opção e claro que não é para toda situação, não é para todo doente com Parkinson. São para aqueles casos mais refratários, mais graves, né, que não respondem tão bem à medicação. Em alguns casos estão indicados o tratamento cirúrgico, né? E essa, como já foi colocado aqui no programa, ela tem vários graus, o Parkinson. Ela também é como o Alzheimer, ela vai aumentando a sua dificuldade. Sim, é um quadro. Começa um tremor mais leve, vai evoluindo. Exatamente, também é assim, né? A perda da capacidade neurológica no doente com Parkinson, ela é progressiva, é uma doença neurodegenerativa também. Né? Exatamente, ela é progressiva, invariavelmente. Mas as medicações, elas conseguem, de certa forma, melhorar os sintomas, né? E isso tem que ser estabelecido em cada consulta, em cada revisão com o neurologista, qual o grau de incapacidade que naquele momento está ocorrendo. E para se ajustar a dose da medicação, conforme a evolução da doença, né? E ela limita muito o paciente, hein, limita muito os movimentos. As pessoas sofrem. Sem dúvida, o paciente com doença de Parkinson mais avançada, ele não tem capacidade, por exemplo, de fechar o botão da camisa, ele não consegue. Mesmo para se alimentar. Ele não consegue muitas vezes se alimentar, ou, né, as coisas mais, ou mesmo a higiene, a autolimpeza, fica muito limitado, né? E é o dia todo aquele... Sim, é o tempo todo. Aquele incômodo, né? Os sintomas neurológicos, eles são contínuos, né? Claro que eles, principalmente com o uso das medicações, eles podem oscilar, podem ter
períodos do dia com melhora e períodos do dia com uma certa piora, dependendo do tipo de tratamento que está fazendo. E ele é mais ou menos como o Alzheimer, a incidência nas pessoas? A idade é a mesma? É mais em idosos, como a gente comentou. Existem alguns casos mais em pacientes mais jovens, né? Mas a incidência maior é realmente em pacientes a partir dos seus 65, 70 anos, né? E a prevalência dele em relação ao Alzheimer, digamos que ele é um pouco menor, assim, né? Um pouco menos. É um pouco menos, digamos assim, em torno de uns 5% ou menos da população. Pode acontecer do indivíduo ter o Alzheimer e o Parkinson ao mesmo tempo ou não? Pode. Na medicina tudo é possível, digamos assim. Não é comum, não é uma coisa corriqueira a gente ver as duas doenças instaladas no mesmo paciente. O que pode acontecer é que o próprio doente com Parkinson, a própria doença de Parkinson, além dos sintomas motores do tremor que a gente conversou, também com o passar dos anos pode desenvolver um grau também de demência, de perda da capacidade intelectual, cognitiva, né? Mas é uma situação diferente da doença de Alzheimer, né? É por uma menos comum. Menos comum, exatamente. As duas situações ao mesmo tempo, eu diria que é bem improvável, né? É pouco provável, melhor dizendo, né? Doutor, e quais outras situações que podem levar um idoso, então, a apresentar uma mudança assim no comportamento? Certo. A gente falou das situações, né, mais corriqueiras, mais comuns, né? Agora, existem algumas outras situações que a gente vê muito, né, no consultório ou mesmo no hospital, daquelas alterações comportamentais nos idosos que não estão relacionadas a nenhuma desses dois problemas. Eu diria que o mais comum entre essas outras situações é a primeira, o desenvolvimento de um hematoma cerebral, né, o que a gente chama de um hematoma subdural crônico, né, que é uma situação que o idoso muitas vezes teve uma queda, bateu a cabeça, né, ou mesmo bateu um trauma banal, bateu no armário, na porta do armário e tal, um mês atrás, 2 meses atrás, e aquilo não teve grande repercussão no dia, né? Só que com o passar dos meses, aquele sangramento no cérebro dele vai aumentando. Ele teve uma pequena hemorragia que com o passar dos meses vai aumentando, né? Diferentemente da hemorragia cerebral aguda, aquela que o sangue ele aumenta muito no cérebro de uma forma rápida, a pessoa entra em coma de uma forma muito rápida. No idoso, desses casos específicos, não. Ele vai aumentando aos poucos e chega num determinado momento que ele está tão volumoso que aí a pessoa começa a ter alterações do comportamento, né? Pode ficar agitada, confusa, desorientada, né? Pode ter perda de força num lado do corpo, dificuldade para falar. E aí muitas vezes nos procuram, a gente faz um exame, uma tomografia e aparece esse hematoma, né? O hematoma subdural crônico, né? Instalado esse hematoma, o tratamento é sempre cirúrgico? Eu diria que a maioria das vezes sim, né? Por quê? Porque quando chega a dar sintomas, esses que se percebe, o hematoma já está num volume maior, já está num tamanho maior. Alguns casos não, alguns casos o hematoma ainda é pequeno, trazem alguma repercussão, né, que a gente pode tratar eventualmente com medicamento, né, mas o tamanho dele não nos permite, né, fazer a cirurgia, não é grande o suficiente para isso. Sim, né? Dá para conviver com... Exatamente, porque algumas vezes até reabsorve, o próprio organismo reabsorve, não precisa operar. Mas eu diria que via de regra, né, quando os sintomas aparecem é porque ele já é volumoso, é grande, e o tratamento é cirúrgico, sim. É uma cirurgia de alto risco, doutor? É uma cirurgia de risco, sim, né? Porque além do mais, estamos falando de uma pessoa idosa, sim, né? Com os outros problemas falando clínicos, cérebro, problemas cardiológicos, respiratórios, sim, né? Sim. Então, assim, a cirurgia em si já traria, né, um risco, eventualmente, para esses pacientes, mas o quadro clínico dele é o principal fator de risco. E claro, estamos falando em pacientes com risco de vida, inclusive, né? Exato. Nesses casos desses hematomas cerebrais, né? Sim. E uma outra situação que é comum a gente ver na terceira idade, que é uma situação cirúrgica também, na maioria das vezes, pelo menos, são o desenvolvimento do que a gente chama de hidrocefalia. Tá. Existe e o que é a hidrocefalia? A hidrocefalia é o acúmulo de um líquido do cérebro. Um líquido que todo mundo tem, né? Todas as pessoas têm o líquido cefalorraquidiano. Nos idosos, por algumas situações específicas,
esse líquido cerebral ele acaba acumulando dentro do cérebro, né? E esse acúmulo desse líquido, né, a gente chama de hidrocefalia, leva a essas alterações comportamentais também. Então aquele idoso daqui a pouco que começa com muita dor de cabeça, alteração do comportamento, agitação, agressividade muitas vezes, ou algumas vezes incoordenação para caminhar, né? Fica com os passos também muito lentos, com os passos curtos, né? Ou desenvolve um quadro, por exemplo, de incontinência urinária, incapacidade de controlar o esfíncter, né? Perde urina na roupa. E não é Alzheimer, não é Parkinson? Não é nenhuma dessas outras doenças. Essa hidrocefalia. E essa hidrocefalia que a gente chama, né? Hidrocefalia de pressão normal, na maioria dos casos, né? Em idosos. E aí os familiares nos procuram, né? Também a pessoa não está tendo, o próprio paciente não tem aquela capacidade, né, de julgamento, que as coisas não estão indo bem. Os familiares nos procuram, né? E a gente faz um exame, geralmente uma tomografia, e aparece, né, esse acúmulo desse líquido, que a gente chama de hidrocefalia. E aí o tratamento também é cirúrgico. Geralmente com a colocação de uma válvula, de um dreno dentro do cérebro para tirar esse líquido, né? E a melhora sintomática é muito grande. É imediata, né? É muito grande, é imediata. Nos primeiros dias, já após a cirurgia, o idoso recobra aquele nível de consciência prévio, a capacidade de controlar o esfíncter, a capacidade de deambular. Claro que tem que ser avaliado, como a gente sempre diz, caso a caso, não é todo caso também que é cirúrgico no desenvolvimento dessa hidrocefalia. A gente tem que associar os sintomas que a pessoa desenvolveu com os exames de imagem para definir, né, a melhor conduta para cada caso, né? Mas melhor do que o Alzheimer, né? Porque é reversível, né? Porque é reversível. Nesse sentido, eu diria que sim, né? Porque é uma situação que evolui para uma piora muito rápida no idoso, né? Mas também com uma melhora geralmente muito rápida também. Porque existe a cirurgia que pode ajudar a controlar os sintomas. Por isso sempre a consulta a um especialista, né? Que vai já no primeiro contato quase que observar qual é a... pela história clínica, pelo desenvolvimento, pelo tempo de evolução dos sintomas, geralmente a gente tem já uma boa ideia se é um quadro demencial relacionado a uma doença Alzheimer, ou se é um quadro mais agudo relacionado a um desses dois problemas que eu falei, um hematoma cerebral, né, ou mesmo uma hidrocefalia, né? E a depressão, distúrbio de sono, claro que acho eu que é mais comum em idosos? Também, com certeza, né? Sintomas depressivos, eles estão muito evidentes na terceira idade, né? Nos idosos. E não necessariamente relacionados a essas doenças que a gente conversou, né? O idoso pode não ter nenhum outro tipo de doença neurológica e desenvolver um quadro depressivo, né? Por uma série de fatores, né? Da própria terceira idade. Né? Um quadro pode desenvolver também um quadro de ansiedade, eventualmente o distúrbio do sono, ficar mais complicado dormir, né? Mesmo que não tenha uma doença neurológica outra. Mas é muito comum, sim, muito comum nessa faixa etária. Puxa vida. E os familiares de pacientes com essas doenças neurológicas que falamos, devem fazer algum tipo de prevenção ou não tem muito a ver? Certo. Eu diria assim, sempre a história familiar é importante. Então, uma pessoa que tenha na família alguém que desenvolveu Alzheimer, doença de Alzheimer ou doença de Parkinson, por exemplo, deve ter, assim, digamos assim, um cuidado maior, deve ficar mais atenta. Claro que não existe ainda uma prevenção para o desenvolvimento das doenças. Digamos assim, uma medicação que a pessoa tome, né, e que vai impedir o desenvolvimento da doença. Nos dias atuais ainda não existe. Pode ser que com o passar dos anos, com o avanço da ciência, isso ocorra. Mas atualmente não existe. O que a gente sempre diz é, aquilo que a gente conversou antes, via de regra, manter uma vida saudável, né? Controlar bem a sua pressão arterial, controlar bem o diabetes, controlar bem o colesterol, evitar o sedentarismo, né? Exercício físico, manter um ambiente saudável de conversação com os familiares, né? Leitura é importante. Esse detalhe da vida de hoje que está difícil para todo mundo falar assim, uma linguagem mais popular, esse estresse cotidiano das pessoas,
Isso vai acarretar alguma coisa lá no futuro? É possível? Ou ainda... Eu diria que assim, o estresse é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de algumas doenças, tipo hipertensão arterial, né, doença cardiovascular, doença cerebrovascular. Então o estresse é uma coisa importante, né, de se controlar. Mas é um conjunto, na verdade, de coisas que a pessoa tem que se atentar. Né? Via de regra, como a gente conversou, vida saudável. Né? As pessoas sabem, evitar o tabagismo, fazer exercício físico, né? Leitura, como eu tinha falado antes, reforçar essa questão. Não precisa ler necessariamente, né, um livro por semana, não é isso. Mas que bom que as pessoas fizessem isso. Culturalmente seria muito interessante. Mas não necessariamente, ler o jornal, hoje em dia... exercitando o cérebro, né? Exercitando o cérebro. Hoje em dia a internet, os idosos a gente tem visto cada vez mais... usando a internet. Usando a internet, mexendo no computador. Então lê as notícias da internet, lê jornal, lê revista, conversar com os familiares. Movimentar-se, né? Hoje está tão fácil. Esse é um exercício. A cidade está cheia de academias ao ar livre, já pensando nisso, né? O exercício cerebral é esse aí. Né? A melhor prevenção das doenças neurodegenerativas, digamos assim, são esses cuidados. E o mundo está nos oferecendo muitas oportunidades de informações, né? Nós estamos muito bem informados. Desde uma criança, um adolescente, até uma pessoa da terceira idade. Então, fazer uso das boas informações, né? E tentar seguir uma vida quanto mais saudável, melhor. Seria essa a principal dica, né, para as pessoas, com certeza. Exatamente. Bom, chegamos ao final de mais um Atual Saúde. Doutor André, muito obrigado pela presença. Agradeço. Vamos passar novamente o endereço, consultório, né? Certo. Meu consultório é ali na rua Silvio Vidal, 175, né? A sala é 401. O telefone é o 3025-1996. E sempre vale a pena também a gente ressaltar que o doutor atende no Hospital São Lucas, que é referência em toda a nossa região. Sim. Com relação a doenças cerebrais, né? Exatamente, em neurocirurgia, né? Neurocirurgia. Tá certo. Doutor André, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Hoje falamos das doenças neurológicas em idosos e em breve faremos outro programa, claro, com o doutor André e outros doutores aqui no Atual Saúde. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho com a nossa audiência e até a próxima semana.